A Assembleia derruba voto secreto em todas as deliberações do Poder Legislativo. Comissão de Finanças define cronograma de tramitação da Lei Orçamentária de 2014. Criação do cargo de fiscal agropecuário em Santa Catarina mobiliza deputados da Comissão de Agricultura. E ainda encontros com a Assembleia chega à 6ª edição com o humor de Marcelo Madureira. Agora no Notícias da Semana. Agora é oficial. Daqui em diante, todas as deliberações da Assembleia Legislativa serão feitas de maneira aberta. A proposta de emenda constitucional aprovada esta semana pelos parlamentares acaba de vez com qualquer possibilidade de votação secreta no Legislativo catarinense. O Parlamento Estadual é o primeiro do país a adotar a medida. O passo importante do Legislativo catarinense em defesa da transparência das ações dos parlamentares foi dado nesta quarta-feira, durante a discussão da proposta de emenda à Constituição. A PEC 3 de 2013, que acaba com o voto secreto nas deliberações da Assembleia Legislativa, foi aprovada em plenário com 34 votos favoráveis. A proposta, subscrita por vários parlamentares, dá a garantia de maior fiscalização da sociedade quanto aos atos dos representantes eleitos. A transparência se dá principalmente quando o eleitor sabe como o seu representante se comporta ao tomar posições do ponto de vista do voto. E não se concebe mais nos dias de hoje, principalmente depois das manifestações e da importância de se conceber ética na política, que a gente tenha que estar se escondendo atrás de um voto secreto. Por isso, hoje é um dia de brilho para o Estado catarinense, eu diria assim, e principalmente de exemplo para o país. É um momento importante para Santa Catarina, o Parlamento catarinense sai na frente, é a primeira Assembleia do país, votando pelo voto aberto, né? Quebrando essa questão do voto secreto, e é isso que a sociedade quer. As manifestações estão exigindo mais transparência, mais ética, e o Parlamento tem que ser transparente, tem que ser aberto. Não tenho dúvida de que o Parlamento catarinense está dando ou está ouvindo o clamor das ruas, fazendo com que aqui na nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, todo tipo de votação que até então o nosso regimento e a Constituição estadual previa ser secreto, passa a ser agora aberto, ou seja, claro, transparente. A proposta entrou na Casa em julho deste ano e tramitou na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser encaminhada ao plenário. Na CCJ, o relatório apresentado pelo deputado José Ney Ascari foi aprovado com alguns ajustes de ordem técnica, mas sem nenhuma alteração ao mérito da PEC. O parlamentar, quando ele vota nesta Casa, ele representa uma parcela significativa da sociedade. E é para essa parcela significativa da sociedade que ele deve prestar contas. E o voto aberto é uma forma de prestação de contas em relação ao posicionamento de cada um dos parlamentares nesta Casa. Com a aprovação da PEC, o Parlamento catarinense sai na frente, sendo a primeira Assembleia do país a pôr fim ao voto secreto. Uma iniciativa que já pode servir de exemplo às outras casas legislativas. A nossa foi a primeira Assembleia no Brasil a começar essa discussão em 2005. Nós já retiramos em 2005 tudo que era regimental. Não podíamos tirar na época o que era constitucional, porque não havia essa abertura do Congresso. Hoje é um dia histórico, banimos definitivamente todo e qualquer tipo de votação secreta. Eu estou feliz, acho que a nossa Assembleia com isso responde a um dos questionamentos que o povo fez ao se manifestar publicamente em junho. Outro projeto que em breve deve ir a plenário é o que estabelece a lei orçamentária estadual para o ano que vem. A matéria está na Comissão de Finanças, que já definiu o cronograma de tramitação. Santa Catarina terá para 2014 um orçamento estimado de 21 bilhões e 200 milhões de reais. Um crescimento de 9,84% em relação ao ano passado. A educação será a pasta que terá a maior fatia dos recursos, com estimativa de 3 bilhões e 600 milhões. Já para a saúde, o valor previsto é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. De acordo com o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual para 2014, o prazo para apresentação de emendas será entre os dias 22 e 29 de novembro. O projeto será votado em plenário no dia 19 de dezembro.
Além do orçamento, a comissão também definiu o cronograma de alteração do plano plurianual que define as ações a serem executadas pelo governo até 2015. O presidente da comissão destacou as principais mudanças. Como o governo tem agora recursos que nós aprovamos aqui na Casa de financiamento junto ao BNDES, várias obras que não estavam possíveis de ser realizadas no início, que agora com esse recurso são possíveis, mas não estavam no PPA. Então o governo encaminhou uma série de alterações com vistas a poder incluir agora no orçamento essas obras. Mas ao mesmo tempo também ficou faltando no PPA algumas emendas do orçamento regionalizado. Então foi necessário também fazer alteração com vistas a atender o orçamento regionalizado. Ainda no âmbito das comissões da Casa, deputados discutiram a prevenção e o tratamento da obesidade. A proposta do debate partiu do presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastoni, do PT. A obesidade é considerada uma doença crônica. É caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, que pode levar a problemas graves de saúde, como diabetes, colesterol alto, hipertensão e até câncer. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que mais de 50% dos homens adultos estão acima do peso. Entre as mulheres, esse número chega a 48%. A endocrinologista Cristina de Oliveira informou um dado alarmante. É cada vez maior o número de crianças obesas. Dados do IBGE mostram que mais de 34% da população entre 5 e 9 anos de idade pesa mais do que deveria. E parte da responsabilidade para sanar esse problema é do governo. A proposta para a realização da audiência pública partiu do presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastoni, como forma de lembrar o Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro, e pela preocupação que o tema obesidade gera entre os brasileiros. Na verdade, o que nós queremos? Que esse assunto estando na ordem do dia, né, nós possamos ter uma agenda, né, para que todos esses temas possam estar vindo à discussão e como é que nós estamos no nosso estado, nos municípios, né, encaminhando cada uma dessas situações. Já na Comissão de Agricultura, deputados debateram a criação do cargo de fiscal agropecuário em Santa Catarina. A reportagem completa você confere depois do intervalo. Notícias, volta já. Parlamentares da Comissão de Agricultura debateram esta semana a criação do cargo de fiscal agropecuário em Santa Catarina. O estado já conta com profissionais que desempenham essa atividade, mas a carreira ainda não é reconhecida. Cerca de 5.000 fiscais agropecuários estão presentes em pelo menos 26 estados brasileiros, atuando na fiscalização da produção e comercialização de produtos de origem vegetal e animal. Mas em 7 estados, a profissão ainda não é reconhecida. Santa Catarina é um deles. Por conta disso, a audiência pública promovida no plenarinho da Assembleia discutiu a criação do cargo de fiscal agropecuário. Hoje, essa atividade é desempenhada por agentes técnicos de nível superior da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. O trabalho de fiscalização agropecuária, ele reflete na saúde pública, porque ele garante o oferecimento de alimentos seguros, alimentos saudáveis à população, pois controla as doenças que podem ser transmitidas aos consumidores. Além disso, tem um importante papel na economia do Estado. Hoje nós temos uma legislação onde a execução dos programas remete à figura do fiscal e ela ainda existe no cargo real. Então nós trabalhamos de uma certa forma irregularmente. Além da segurança jurídica, os mais de 300 profissionais que desempenham a função de fiscal agropecuário no Estado, a criação do cargo, segundo a categoria, vai garantir um controle ainda maior da sanidade dos produtos agropecuários produzidos aqui. Hoje, Santa Catarina é referência no país nesse quesito, sendo o único estado livre de febre aftosa sem vacinação, o que garante bons índices de exportação de suínos e bovinos para outros estados
estados e países. Índices que refletem significativamente na economia catarinense. O setor agropecuário representa 42% das exportações do estado e movimentou, somente em 2012, mais de 2,5 bilhões de dólares. O que é absolutamente inegociável é a segurança dos nossos rebanhos e da produção de alimentos que Santa Catarina tem, porque isso é o nosso diferencial que nos dá acesso ao mercado. Há o entendimento do governo de que é possível manter a segurança e continuar fortalecendo a SIDASC sem necessariamente criar o cargo de fiscal agropecuário. E para criar o cargo de fiscal agropecuário, nós temos algumas dificuldades jurídicas, e essas dificuldades jurídicas hoje é que praticamente têm que ser colocadas na mesa e discutidas. A criação do cargo de fiscal agropecuário deve render novos debates. Uma comissão de representação formada pelo Poder Legislativo, pelo governo do estado e pelas instituições vinculadas ao setor deve dar prosseguimento à discussão. Vamos viabilizar a discussão de outros debates que se fizeram presentes na fala, principalmente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, de um dossiê que vai ser entregue a essa Comissão de Agricultura sobre a fiscalização no estado de Santa Catarina, que eu acho que é gravíssimo. Então, numa audiência pública, a gente trata de um tema, mas também observa a ansiedade desses profissionais, que há muito a se fazer para garantir a sanidade animal no estado de Santa Catarina. Nós temos que corrigir as deficiências que nós temos que ir buscar a legalidade de atender o pleito dos funcionários e também a legalidade para que o governo do estado possa, através da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, também atender esse pleito que nós entendemos um pleito justo, mas que precisamos encontrar a forma legal para que as partes sejam atendidas, mas colocando acima de tudo o interesse sanitário, o status sanitário, o cuidado que nós temos que ter, dobrarmos as nossas vigilâncias para manter aquilo que se conseguiu durante muitos anos com o sacrifício de todos. A Assembleia também sediou um seminário que reuniu especialistas na área de habitação. O encontro colocou em pauta os desafios e as metas do setor em Santa Catarina. A terceira edição do Seminário Estadual sobre Política Municipal de Habitação de Interesse Social é promovido pela Câmara Municipal de Habitação do Conselho Estadual das Cidades, Concidades. O evento tem por objetivo promover, junto aos gestores e lideranças municipais, as políticas e metas estabelecidas pelo governo federal para o setor. Os planos municipais de habitação de interesse social são a exigência da política nacional de habitação hoje vigente no país. A maioria deles já foram elaborados e aprovados no Ministério das Cidades e agora estão sendo executados. E como houve eleições em outubro do ano passado, eleições municipais, nós estamos com esse seminário tentando contribuir para os novos gestores para a aplicação desses planos municipais de habitação de interesse social, que são importantíssimos, sobretudo para a população de baixa renda, que merece morar em uma moradia decente, uma moradia com serviços, uma moradia integrada à cidade. Durante o seminário, os palestrantes destacaram que a política de habitação não se concentra apenas em construir moradias, mas envolve uma série de ações como a recuperação de áreas de risco e degradadas, bem como a estruturação de novas cidades. O professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduque, destacou os principais desafios diante da aplicabilidade da Política Nacional de Habitação nos municípios. Segundo ele, a dificuldade maior enfrentada pelos pequenos municípios está em acessar e desenvolver as políticas habitacionais. Principalmente no programa Sub-50, que é destinado a municípios com menos de 50 mil habitantes, recursos não são suficientes para terreno, infraestrutura e construção. Então acaba se priorizando a construção, o município tem que doar o terreno, muitas vezes terrenos mal localizados, sem infraestrutura, tem que ser colocada e com isso então se gera um conjunto habitacional que acaba significando problemas para o próprio município. Uma cartilha lançada esta semana na Assembleia traz orientações sobre um tema delicado que já gerou muitas ações na Justiça. É o assédio moral, com casos tanto na área pública quanto na iniciativa privada.
A diferença da publicação para outras que tratam sobre o mesmo tema é o registro dessas ocorrências justamente em ambientes onde essa prática deveria ser combatida. O foco são as organizações sindicais. Vários líderes sindicais e trabalhadores participaram do lançamento. A iniciativa é da FITES, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Entidades Sindicais e Órgãos de Classe. A cartilha explica o que é o assédio moral, apresenta o caso de uma vítima, ensina o que o trabalhador que sofre esse tipo de agressão deve fazer, orienta sobre a legislação vigente e apresenta um questionário sobre assédio moral. A ideia de lançar a cartilha surgiu porque a nova direção da FITES observou um número preocupante de casos de assédio moral dentro das entidades sindicais, justamente onde se deve combater essa prática. Os diretores resolveram, então, divulgar as estratégias do agressor para que o trabalhador saiba como combatê-las. Geralmente, o patrão escolhe a vítima e isola do grupo, ridiculariza, menospreza em frente aos colegas, desestabiliza emocional e profissionalmente, até que a vítima perca a autoconfiança e o interesse pelo trabalho. Com base nas respostas do questionário que faz parte da cartilha, a Federação dos Trabalhadores em Entidades Sindicais deve editar um dossiê a ser apresentado às direções nacionais de todas as centrais sindicais e também à Organização Internacional do Trabalho. Esse questionário é um questionário que a gente vai tentar fazer um trabalho sociológico com esse material, colher esse material, transformar ele num grande relatório e mandar para a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E a gente pretende exatamente isso, a gente pretende mostrar que esse é um mal dessa modernidade e que a gente precisa dar um basta nisso. Não tem como a gente conviver com isso. A médica do trabalho, Margarida Barreto, é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e vice-coordenadora de um núcleo de estudos psicossociais sobre a exclusão e a inclusão social. Ela fez palestra durante o lançamento da cartilha e falou das consequências do assédio moral para a saúde do trabalhador. Essas alterações, elas podem começar desde choros, pensamentos repetitivos, não conseguir esquecer o ocorrido dentro da empresa, até num crescendo que pode a pessoa ter insônia, pesadelos, ter medo de retornar na segunda-feira para a empresa, reencontrar aquele ambiente hostil e podendo chegar à depressão, aumento do alcoolismo, um isolamento muito grande. Então eu te diria até que essa devastação leva tanto homens como mulheres a viver uma síndrome da solidão. A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador apoiou o lançamento da cartilha. As relações trabalhistas precisam ser as mais avançadas possível no respeito aos respectivos direitos de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, esse debate vem a calhar e vem dentro daquilo que é os objetivos também da frente. E veja ainda hoje, Encontros com a Assembleia chega à 6ª edição com o humor de Marcelo Madureira. Notícias da semana, volta já. Uma holding da Arábia Saudita escolheu Santa Catarina para fixar sede no Brasil. O anúncio foi feito pelo representante maior do conglomerado que esteve na Assembleia Legislativa. Na visita a portas fechadas, o presidente da KBW conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli. Na pauta, o anúncio de futuros investimentos em Santa Catarina. Khaled bin Al-Waled, príncipe da Arábia Saudita, veio ao Brasil em caráter privado, por isso preferiu seguir a orientação da embaixada e não falou com a imprensa. O deputado Renato Rinnig, do PMDB, que acompanhou a visita, falou sobre os objetivos dele em Santa Catarina. O parlamentar explicou que a holding KBW, com sede em Dubai, já possui investimentos no Brasil que superam R$1 bilhão. São empreendimentos nas áreas de óleo e gás, mineração, construção e logística. Disse também que Khaled se mostrou interessado não só na instalação de empresas e na realização de parcerias público-privadas na área da infraestrutura, mas também na geração de energia através do carvão mineral.
A área de geração de energia através do carvão, que é um projeto que está aí em andamento, tem a questão da ferrovia que liga os portos de Santa Catarina, na área de infraestrutura viária, eles têm muito interesse, na área de portos e também demonstraram interesse em instalar uma indústria de gruas aqui no estado para atender toda a região sul e também para exportação. A cidade de Joaçaba, no meio-oeste do estado, recebeu a 6ª edição do programa Encontros com a Assembleia. O convidado da vez foi Marcelo Madureira, que falou da história do humor no Brasil. Antes da palestra, Marcelo Madureira conversou com a imprensa. Bem-humorado, o palestrante, que tem um currículo invejável de filósofo a engenheiro de produção, ressaltou a importância de iniciativas como da Assembleia Legislativa, trazendo para Santa Catarina figuras conhecidas do país. Fiquei super alegre, principalmente saber qual era a proposta e o nível das pessoas que vocês estavam trazendo, quer dizer, o Oscar, Marcelo Tais, enfim, o nível elevado e de pessoas importantes para a cultura, para o esporte brasileiro e dividirem um pouco da sua experiência e tal. Eu acho que isso vai ser uma iniciativa muito bacana. No palco do Teatro Alfredo Sigwalt, ele foi apresentado pelo presidente Juarez Ponticelli. Com o tema Cultura em Foco, Marcelo abordou o humor no país desde a época de Costinha até chegar ao Cacete Planeta. Falou também sobre o que é politicamente correto, liberdade de expressão, sempre com toque de humor. O público também participou da palestra com perguntas. Aliás, o tempo inteiro a plateia participou da palestra. E para quem não sabe, o Caceta tem raízes catarinenses. Eu gosto muito de estar em Santa Catarina, até porque minha mãe é nascida em Blumenau. E minha bisavó era professora em Joinville. Enfim, eu tenho raízes catarinenses. Então, é um prazer estar aqui em Santa Catarina, esse estado progressista do Sul. E ainda mais nessa iniciativa legal de levar um pouco de cultura e diversão, não só para os grandes centros, mas também para as cidades do interior, que inclusive em Santa Catarina são todas muito progressistas, né? Ao final, momento tenso, bem ao estilo Madureira. 3 voluntários subiram ao palco. De repente, aparecem 2 tortas. Afinal, o que será que vai acontecer? Bom, depois de muitas brincadeiras, apenas um pouco de chantilly no estudantia. Ele aprovou a brincadeira e também a palestra. É uma palestra legal, a gente se divertiu bastante. Foi 1h30, passou bem rápido, não deu para ver o tempo passar. Uma palestra que eu não esperava tanto e me surpreendeu. Satisfeitos também ficaram os moradores de Joaçaba, que receberam de braços abertos o humorista. Essa ideia de trazer próximo das pessoas é uma ideia excelente que nós apoiamos e reconhecemos como um grande gesto do nosso presidente Juarez Ponticelli. Acho que a Assembleia acertou, já na 6ª edição, fazendo as apresentações com vários segmentos da sociedade, dos seus palestrantes, com personalidades diferentes. E hoje nós temos aqui, vimos a apresentação desse humorista, uma pessoa de âmbito nacional, uma pessoa experimentada, uma pessoa inteligente, que agrada a todos e a todo mundo. Outros convidados já estão programados para vir ao estado. Haja agenda, mas nós vamos cumprir com a nossa parte até o final do ano e na expectativa de que no ano que vem, que é um ano mais complicado, em função do calendário eleitoral, mas a nossa expectativa de poder, pela condução do deputado Titon, continuar com esse projeto que eu entendo estar produzindo bons resultados para Santa Catarina, porque aproxima cada vez mais a Assembleia do Cidadão. A próxima edição do Encontros já está confirmada, será no dia 5 de novembro em Jaraguá do Sul. O palestrante convidado é Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, com a palestra É Preciso Saber Viver. O encontro acontece na Sociedade Cultura Artística. E falando em palestras, aconteceu em Florianópolis a primeira conferência sobre direito, democracia e liberdade de expressão. O evento foi promovido pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa. A palestra de abertura contou com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. Doutor em Direito e integrante da Constituinte de 1988, Temer discursou sobre o papel da Constituição Federal como garantidora de uma democracia plena e afirmou que acredita que existe liberdade de expressão no país. Primeiro porque está previsto na Constituição, e ninguém pode violar a regra constitucional relativa à liberdade de expressão. E segundo,
porque tem sido praticado dessa maneira. Eu acho que nós temos liberdades plenas no nosso país, temos que mantê-las e a imprensa exerce um papel fundamental, como eu acabei de dizer, ao lado dos advogados, para a democracia brasileira. O presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon, ressaltou a importância de um evento como esse que discute a liberdade de imprensa. A associação, a imprensa e os operadores de direito têm que estar permanentemente vigilantes, porque são bases, são pilares de sustentação de um Estado democrático de direito. E eu acho fundamental também esse evento ser essa parceria com a Ordem dos Advogados, porque eu acho que nós temos, nós profissionais de imprensa, vamos ter a oportunidade de discutir, de debater assuntos com profissionais altamente qualificados, tanto do Estado de Santa Catarina, quanto profissionais de fora. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon, participou da mesa de abertura e destacou que o parlamento catarinense tem atuado na defesa da imprensa livre. Diz respeito muito a nós, da classe política, porque quando se trata do direito, do dever e da liberdade de expressão e a democracia, que é o que reina no nosso país e que a Assembleia Legislativa está dentro desse contexto também. A edição de hoje termina com um passeio pela exposição que resgata a história de um esporte que virou marca registrada do Brasil. A mostra é um recorte dos 100 anos do futebol em Santa Catarina. Mesmo em preto e branco, as imagens lembram momentos de várias cores. Nas noites de quarta-feira ou nas tardes de domingo, a vida da cidade cabia dentro de um estádio. As arquibancadas podiam não ter o conforto de hoje, mas estavam mais perto do campo. Ouvia-se a respiração, os gritos dos jogadores e muitos fizeram história. Zenon, que aqui aparece sem bigode, e por falar em bigode, olha o Rivelino. Além dele, muitos astros do futebol brasileiro estiveram em Santa Catarina. Garrincha, o anjo das pernas tortas, Zico, o galinho de Quintino e até Felipão, nos tempos em que levou o Criciúma a disputar uma Libertadores, depois de ser campeão da Copa do Brasil. Era mais camisa, mais aguerrido, mais determinação. Agora hoje não, o cara passa, daqui a pouco, aquele jogador não, já foi embora, já está lá na Europa. Então isso aí é uma coisa que acabou um pouco, essa coisa de você poder ter o teu time. Hoje você não tem mais o teu time, você tem hoje, mas amanhã não tem. Nestes painéis está uma pequena parte da história do futebol catarinense. Afinal, são mais de 9.000 fotos, reunidas pelo jornalista Polidoro Júnior, que viveu e trabalhou na chamada Era do Futebol Romântico. Em meio a tantas lembranças, Polidoro lembra da vez em que o Santos de Pelé e companhia veio jogar na capital. Nesse jogo do Pelé, o Gito Daus, presidente do Avaí à época, era muito amigo do Oberdan Vilaim, que jogou 10 anos ao lado do Rei. E eram amigos no Colégio Catarinense, com 12 anos. Depois, com 31, o Gito, presidente do Avaí, o Pelé, o Oberdan ao lado do Pelé, o Gito pediu para trazer o Santos, o que era muito caro para a época. Só que como tinha essa amizade, Oberdan-Gito, de criança, o Oberdan disse, não, agora eu vou pagar essa conta. Quando o Santos chegou no vestiário e colocou assim a cara para ver o gramado, os jogadores queriam voltar. Só que tinham 19 mil pessoas no estádio. Foi o grande público do Adolfo Konder. E aí disseram, então vamos para o jogo. Pelé, alivia, toca só na bola de leve, porque para não machucar. E foi um dado interessante. O Santos veio, jogou, ganhou, Pelé não fez gol. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até a próxima.